E aí, pessoal, simbora para a resolução de mais uma questão. Em um experimento de laboratório, um pequeno bloco desliza ao longo de uma superfície horizontal de coeficiente de atrito cinético μ desconhecido. O bloco está submetido a uma força de tração horizontal de intensidade variável, conforme ilustra a figura abaixo. Se a variação de energia cinética do bloco, medida entre x igual a 0 e x igual a 5 metros, for igual a 10 joules, então o valor de μ, ou seja, desse coeficiente de atrito cinético, e ele deu para a gente a aceleração da gravidade. Bora lá, pessoal, eu tenho um bloco de 4 quilogramas que ele está sendo aqui puxado por uma força de tração, tá? Através desse motor. E eu tenho aqui essa força de tração que está sendo aplicada. Entre a superfície e o bloco existe força de atrito. E essa força de atrito, ela se opõe a esse deslizamento. Então, ela vai estar aqui para o sentido contrário, tá? Essa força de atrito está no sentido contrário. Lembrando que esse FAT aqui é um FAT cinético, porque esse bloco está em movimento. Além dessas duas forças, só para completar aqui, olha, eu tenho a força normal e eu tenho a força peso. Lembrando que essas forças que estão na direção vertical, como não há movimento na direção vertical, essas duas forças aqui, olha, se equilibram. Então, a normal é igual em módulo ao peso. Gente, a questão forneceu para a gente o valor de variação da energia cinética. Ou seja, a melhor forma de a gente resolver essa questão aqui é aplicando o teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante que está atuando nesse bloco vai ser igual à variação da energia cinética, ou seja, vai ser igual a 10 joules. Quais são as forças resultantes? Nessa direção horizontal, onde a gente tem movimento. Eu tenho a força de tração, então eu posso escrever assim, ó, o trabalho da força de tração, e tenho a força de atrito cinético, mais o trabalho da força de atrito cinético. Gente, essa força de atrito, ela se opõe ao deslizamento, então ela vai dar para a gente um trabalho negativo, tá? Eu vou colocar assim mais encontrar um trabalho negativo para essa força de atrito cinético, mas quem quiser pode substituir esse mais aqui por um menos, tá? A pessoa substitui aqui esse mais por um menos e acha já a força, o trabalho da força de atrito em módulo. Tanto faz, certo? Então, o trabalho da força de tração mais o trabalho da força de atrito cinético vai ser igual a 10 joules. Bora lá. Eu quero encontrar esse trabalho da força de atrito cinético para que eu chegue lá no coeficiente de atrito, que é a nossa resposta, tá? O que é que a gente precisa? Para fazer isso, eu preciso encontrar o trabalho da força de tração. Bora lá, gente. Essa força de tração é uma força variável. Então, nessa situação, eu preciso aplicar um método gráfico. E o método gráfico diz o seguinte, ó, a área sobre a curva de um gráfico de força em função do deslocamento vai ser numericamente igual ao trabalho daquela força. Então, ao trabalho da força de tração vai ser numericamente igual a essa área. Essa área é a área de quê? De um trapézio. Então, o trabalho dessa força de tração vai ser igual a base maior, que aí vai de 1 até 5, ou seja, 5 menos 1 igual a 4, então base maior, mais base menor, tá indo de 2 até 3 aqui, tá? Esse aqui vai ser a base menor, que vale 1, mais 1, vezes a altura do meu trapézio, olha, a altura vai de 0 até 12, ou seja, vai ser igual a 12 dividido por 2. 4 mais 1 é igual a 5, e 12 eu posso dividir por 2 aqui, ó, vai sobrar 6 aqui em cima. Então, vai ficar 6 multiplicado por 5, que é 4 mais 1, tá? 4 mais 1 é 5, então vai ficar 5 multiplicado por 6, que é igual a 30. Lembrando, unidades de trabalho é o joule, então vai ser igual a 30 joules. Vou colocar essa informação aqui, tá? Trabalho da força de tração, que é 30 joules, mais trabalho da força de atrito cinético é igual a 10.
Com isso, ó, eu acho que o trabalho da força de atrito cinético vai ser igual a 10 menos 30, que vale menos 20 joules. Lembrando novamente, tá, pessoal? Aquilo que eu comentei com vocês. Esse valor vai ser negativo justamente porque a força de atrito cinético ela está se opondo ao movimento. Se vocês tivessem já colocado o trabalho de tração menos o trabalho da força de atrito cinético, já iria encontrar aqui um valor em módulo positivo. Então, não tem problema nenhum, tá certo? Só que ele não quer o trabalho, né? Ele quer quem? Ele quer o mi. Então, bora utilizar essa informação do trabalho que a gente acabou de calcular e dizer o seguinte, ó. O trabalho da força de atrito cinético vai ser igual à própria força de atrito cinético vezes o deslocamento. O deslocamento total, pessoal, foi de 0 até 5 metros, tá? Então, esse deslocamento vai ser de 5 metros. Trabalho da força de atrito cinético a gente acabou de calcular, vou colocar em módulo, tá? O 20 joules. Vai ser igual. Força de atrito. Força de atrito é normal vezes o valor do coeficiente. Isso multiplicado pelo deslocamento. Gente, a normal, nesse caso, eu comentei com vocês aqui quando a gente fez o diagrama das forças. A normal vai equilibrar com o peso. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu dizer o seguinte: a normal, que é o peso, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o mi, vezes o deslocamento. Bora colocar os valores? Olha, 20 é igual à massa do bloco, que ele deu para a gente na figura, vale 4 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes o mi, que é o coeficiente de atrito que eu quero encontrar, vezes o deslocamento de 5 metros. Bora já simplificar aqui, olha. 4 vezes 5 dá 20. Eu posso cortar com esse 20 aqui do outro lado, tá? Então, eu vou achar o seguinte, ó. Vou passar aqui o 10 para baixo, dividindo, vai ficar 1 por 10 é igual a mi. Ou seja, a gente pode dizer que mi vale 0,1. Lembrando que coeficiente de atrito não tem unidade, tá? Nossa resposta é a letra A. Beleza, galera. Valeu e até a próxima.